uma data de objetivos para fazer ao longo do dia, e se nós tivermos este vírus, o da procrastinação, então nós fizemos poucos. E chegamos ao final do dia e nós, como patrões, ficamos muito zangados com nós mesmos, como empregados. No dia seguinte, então vamos ter que ter mais cuidado, não é? Então, se nós tivermos esta noção de que nós trabalhamos para nós próprios, não é, nós somos donos do nosso tempo, isso é verdade, mas nós temos que ter estes dois papéis, temos que nos empregar a nós mesmos como se nós fôssemos, por um lado, patrão e por outro lado, empregado. Okay? E é assim que nós temos que avaliar a nossa vida profissional, em termos de negócio próprio, ok? Muitas das pessoas de marketing de rede que eu alguma vez encontrei, muitas, não foi uma ou duas, muitas, são pessoas desocupadas. Isso é a coisa pior que alguma vez posso imaginar num empregado por conta própria, ou seja, num patrão de si próprio. São pessoas desocupadas. Saem para a rua, vão para o café, passam o dia no parque, passam o dia no café, com os amigos, com o pretexto, entre aspas, de falar com pessoas, e realmente não acontece nada, porque o que as pessoas fazem é estarem desocupadas, não estão organizadas no trabalho, é preciso fazer coisas, não fazem. Então, isso acontece com toda a gente, em todos os sítios, mas nos negócios independentes, como marketing de rede, isso acontece muito. Eu vi isso muito, porque uma pessoa que não está habituada à disciplina de trabalhar para si próprio, está habituada a trabalhar por conta de outra pessoa, e faz um bom trabalho, mas quando se emprega a si próprio é benevolente, ok? Então é fácil de sofrer deste vírus. Então, primeiro ponto, empregue-se a si mesmo. Segundo, há uma coisa muito importante que nós temos que ter em conta. A primeira é que, e este é o que está aí nesta frase, há um tempo para pensar e há um tempo para executar. Isto parece óbvio, parece lógico, não é? E é lógico e é óbvio. Mas às vezes na prática não faz isso. Então, nós sabemos, por exemplo, quando há um tempo para pensar, não é esse tempo de pensar, não é tempo de fazer. Então, qual é o tempo de pensar? O tempo de pensar é o tempo de planear e tempo de avaliar. É este o tempo que você tem para pensar, não é? Planeia, antes de fazer alguma coisa, planeia. O que é que vai fazer? Um plano de ação, não é? Depois vai arranjar as tarefas, vai colocar as tarefas, essas coisas todas que a gente já sabe. Depois, quando chega a altura de executar, não é tempo de pensar, é tempo de fazer. O grande problema que têm as pessoas que têm este problema da procrastinação, falo por mim primeiro, é quando chega a altura de fazer, em vez de fazerem, pensam: então e se eu não fizesse assim? Então e se eu fizesse amanhã? E se eu fizesse de outra maneira? Mas eu agora ia telefonar, mas ele agora se calhar não está em casa. Mas agora se calhar é muito cedo, mas agora se calhar é muito tarde. Eu devia ir acolá tratar daquele assunto. Mas não vou porque agora está a chover, ou porque está a fazer sol, ou porque estou cansado, ou porque tenho fome, ou porque vou à casa de banho. E então começamos a entrar num rolo de lixo mental, de pensamentos, e acabamos por não fazer. Ok? Isto chama-se procrastinar. Adiamos, fazemos isso depois. E ficamos tranquilos porque vamos fazer depois, ok? Mas essa oportunidade passou e então sofremos um ataque violento deste vírus da procrastinação e perdemos a batalha. Quando isto acontece, nós perdemos. Então nós temos que ter bem a noção de que existe um tempo para pensar e um tempo para executar. Então imagina o seguinte: quando é a altura de pensar, pensa-se o que for preciso. Mas quando chega a altura de tomar uma decisão, então é a altura de executar, sem pensar. O tempo de pensar já lá vai. Não é agora o tempo de pensar, agora é o tempo de fazer. E enquanto se pensa, não se faz. E enquanto se faz, não se pensa. É assim, porque cada coisa tem o seu lugar. Por isso é que nós fazemos um plano. Então, preparamos o nosso plano antecipadamente, bem organizado, se possível colocado no papel, numa agenda, no que for. Porque quando chega a altura de executar, nós mais ou menos desligamos o cérebro. É óbvio que não é bem assim, mas mais ou menos desligamos o cérebro e já não pensamos duas vezes. Já não ficamos a pensar se é melhor assim ou salto ao cozido. Não. É seguir um plano. Já tivemos tempo de o pensar e de fazer isso. Depois, dentro de algum tempo, vamos então pensar de novo, que é avaliar. Vamos avaliar o que aconteceu e vamos corrigir, vamos alterar e vamos fazer um plano novo. Quando chegar à altura de executar, é executar, não é pensar. Então este é um truque que eu encontrei e realmente para mim, e no meu caso funciona lindamente, que é: quando eu tenho alguma coisa para fazer, eu não posso estar a pensar, nem posso pôr dúvidas, senão é uma desgraça. É uma desgraça completa. Então isso não pode ser. É preciso esta disciplina de controlar este vírus, o tal vírus, este vírus da atitude, que é o da procrastinação, que é o primeiro. E digo-vos, é dos piores que existem deste grupo de 11 que nós vamos falar hoje. Pessoalmente, para mim, este é um dos piores. Okay? Então, isto são duas formas muito simples de poder ultrapassar de forma prática este vírus. Okay, o segundo vírus é o vírus da impaciência.
este vírus também é bastante mau. Muito mau. Não é bastante mau, é muito mau. Para mim, pessoalmente, é um bocadinho menos grave do que o outro, mas para muitas pessoas que eu conheço, alguns planos, downlines, amigos, este é até mais importante. Então, muitas vezes a pessoa, quando não sofre do outro, às vezes sofre deste. Quando a pessoa não sofre da procrastinação, ou seja, é para fazer, faz, às vezes até sem pensar de maneira nenhuma, é um bocado o oposto, não é? E então sofre um bocado este vírus da impaciência, de querer as coisas já. Isso é normal ser assim, porque nós vivemos na cultura do já. E a cultura do já diz-nos assim, tu queres um repousado agora ou queres um saco daqui a uma semana? E as nossas crianças e nós somos habituados a pensar, é melhor um pássaro na mão do que dois a voar, não é? Então a cultura popular ensina-nos muito o que é isto, não é? Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. E então temos esta cultura do já. Nós fomos ensinados a fazer uma coisa que é terrível, que é, nós semeamos e depois colhemos, não é? Mas isto não é assim. E a gente diz assim, para semear é preciso colher, aliás, para colher é preciso semear. E está certo. Só que quando nós semeamos, acabamos de semear e já queremos colher. E não é assim, porque a cultura do já, o já é uma palavra bastante má, porque retira uma parte importantíssima, que é a parte do desenvolvimento, que é a parte do tempo, não é? Então todas as coisas precisam do seu tempo. E muitas vezes a impaciência faz-nos desistir de coisas extraordinárias. Nós começamos a fazer uma coisa que é um espetáculo, mas pensamos assim, olha, eu quero ter este resultado daqui a um mês, e chega só passado um mês, ou 2 ou 3, e não tem o resultado que eu queria ter, então penso, olha, isto afinal não funciona. Afinal, é preciso dar o seu tempo, todas as coisas têm o seu tempo. E por isso é que existe um sistema de trabalho no marketing de rede, existe um patrocinador para pôr as coisas em perspectiva, não é? Porque eu posso dizer assim, eu quero ir de Paris até à China em 2 horas de carro. Mas se eu tiver alguém que conhece o caminho, diz-me logo, não, isso não é possível. E então já sei que não é possível. E então não fico muito zangado quando passar 2 horas e nem sequer sair da França, não é? Então é um bocado assim, esta cultura do já muitas vezes insinua sob a forma deste vírus, o vírus da impaciência, com resultados muito maus. Muitas vezes o principal problema é que nos leva muitas vezes a desistir quando as coisas, mesmo antes das coisas começarem a dar fruto, nós desistimos e não chegamos a ver o fruto do nosso trabalho. Então, a vacina contra este vírus, o vírus da impaciência, é a compreensão. Seria lógico ser a vacina ser a paciência, não é? Mas não é só paciência. É claro que é paciência, mas não é só paciência. É que paciência é compreensão, é entender que as coisas demoram o seu tempo. E eu quero chamar a atenção para duas peças de informação, no meu ponto de vista, fundamentais para entendermos o que é que significa a compreensão do tempo que as coisas demoram e como é que nós podemos combater este vírus da impaciência. O primeiro é que o processo não é semear e colher. O processo é semear, cuidar e colher. Então há aqui uma parte inteira no meio, que é a parte do cuidar, que nós fomos ensinados a esquecer. Então nós quando semeamos queremos colher. E a parte do cuidar onde é que está? Dar tempo ao tempo para as ideias se cimentarem, para as coisas terem o seu resultado, para as ideias darem o seu fruto, para se propagarem, para se solidificarem, para as nossas ações terem as suas consequências. Então estas coisas todas, isto tudo, é a parte do cuidar, de tomar conta da nossa sementeira. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós fazemos faço um blog, não é? Então isso até acho que é um bom exemplo. Faço um blog e estou muito entusiasmado e ponho lá 20 artigos em meia hora. De 5 a 5 minutos ponho lá um artigo, já os tinha em qualquer lado, e pego naquilo, o copy-paste, e ponho lá e semeei um blog com artigos. Okay? Ponho lá os banners e depois fico à espera que aquilo me traga contactos. Né? E pronto, espero. Passado uma semana não tenho contacto nenhum. Ou tenho um contacto ao final de uma semana, outro ao final de 2, e digo, afinal os blogs não funcionam, isto não vale a pena. O que é que aconteceu? Aquela pessoa semeou muito, sim, mas não cuidou. E no cuidado é que vem a paciência, vem a compreensão de como as coisas funcionam. É preciso escrever todos os dias, ou com muita frequência. É preciso ver quem é que faz comentários, é preciso responder aos comentários, é preciso cuidar do blog, né? Melhorar o aspecto, incluir melhores sistemas de navegação, com os menus mais bonitos, tratar melhor o template. Isso é cuidar. E essa parte toda do cuidar é aquilo onde nós não vemos o resultado.
já semeamos, agora estamos a cuidar e não vemos o resultado. E quem não tem paciência acaba por desistir, às vezes mesmo aquilo está mesmo quase a começar a dar resultado. E nós abandonamos a colheita porque achamos que não dá resultado nenhum. Ok, este é o primeiro aspecto, que é a parte do cuidar. É tão importante o cuidar como o semear. Okay? Depois colher, a colheita virá, os resultados virão. Outra coisa importante é, os resultados são a consequência, não são o meio. Isto parece um bocado óbvio, e volto a dizer, mas eu já ouvi várias coisas, muitas vezes, que são, pronto, eu acho muita graça, porque revela uma certa maneira de pensar que tem tudo a ver com este vírus da impaciência. Então, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já, estar num evento, aparecer alguém a dar o testemunho, e a dizer, eu tenho esta vida assim e assim, e agora consegui ter este resultado, e tenho aquele resultado, e tenho aquele resultado. A minha vida mudou, e eu agora faço não sei o quê. Ok. Então o que é que nós pensamos? Epá, olha, se eu tivesse aqueles resultados que aquela pessoa tem, eu também me levantava às 4 da manhã para fazer 50 ou 60 km para ir, ou fazer uma viagem de 300 ou 400 km para ir ajudar o meu online. Eu também metia no avião para ir para a Europa, para o meio da Europa, para ajudar um distribuidor meu. Eu também fazia não sei quantas apresentações por dia. Se eu ganhasse o que ele ganha, eu também fazia os quilómetros, eu também andava atrás, eu também fazia isso tudo. Quantas vezes é que vocês já ouviram isto? Uma pessoa dizer assim, aquela pessoa fala assim e faz aquilo que faz, porque ganha muito. E como ganha, então faz, né? Tem tempo para aquilo e dedica-se. E isto é o que diz, se eu tivesse os resultados, eu faria o esforço. E o que é que isto nos diz? Isto é tudo ao contrário. Os resultados são a consequência do esforço. Não é o esforço que é a consequência dos resultados. Não. Então, é fácil de entender que primeiro nós temos que fazer o trabalho e depois é que recebemos a recompensa, certo? Isso toda a gente entende. Primeiro semear, depois cuidar, depois colher. Primeiro eu tenho que aprender a fazer para depois fazer.